Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Amém. Queridos, é o seguinte, nós vamos falar alguns minutos sobre a espiritualidade do vale e do monte, ou melhor, do monte e do vale. Vemos nessa passagem 3 grupos espirituais no monte. A espiritualidade dos homens lá em cima do monte, a espiritualidade dos homens embaixo, no vale, nos pés do monte, e a espiritualidade dos homens com Cristo sobre o monte. Para subir no monte, Cristo chamou 3 apóstolos, conforme nós acabamos de ler no texto, em Marcos. Chamou Pedro, Tiago e João. Estes homens eram os mais próximos de Jesus. Quando eles sobem ao monte, os apóstolos são surpreendidos por 5 milagres. Que bom, né? 5 milagres assim no instante. Nós hoje padecemos, oramos, choramos, imploramos, esperamos, choramos, oramos, esperamos para receber um milagre. Agora, eles estavam com Jesus e eram os mais chegados de Cristo. Quando eles chegaram no monte, como já falamos, foram surpreendidos por 5 milagres. O primeiro, as vestes de Jesus tornam-se mais branca que a neve. São Marcos diz que tal brancura que nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branquear. Isso na linguagem deles, né? O segundo milagre, o rosto dele passou a brilhar como o sol. Isso está em Mateus 17:2. O terceiro milagre, viram Elias e Moisés conversando com Jesus, misturado num facho de luz, irmãos. Lucas 9, 31 a 36. Agora vocês vejam bem, num instante, milagres maravilhosos como esse, e fluindo, aparecendo, fortalecendo a fé dos apóstolos, enchendo-os de alegria e de graça, né? E o quarto milagre, sendo cobertos pela sombra de uma nuvem, os apóstolos ficaram parados, ficaram atônitos, sendo cobertos pela sombra de uma nuvem. E em seguida foram cobertos por ela totalmente, pela nuvem. Então temeram muito, tremeram de medo. E de dentro da nuvem houve uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Lucas 9,35, viu? Estamos, irmãos, nós estamos realmente ouvindo a voz de Jesus, obedecendo o que ele mandou. Estamos pregando um evangelho completo. O evangelho completo é aquele evangelho que prega sobre a salvação, prega sobre a cura divina, não rejeita, não menospreza a cura, a libertação dos aflitos de jeito nenhum. E conforme você prega a cura, Deus confirma os milagres, os enfermos são sarados, né? Estamos limpando os leprosos, expulsando os demônios,
Isso que Deus deu esta ordem dentro da nuvem. Este é meu filho amado, a ele ouvi. O que ele disse? Ide por todo o mundo, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. A igreja hoje está fazendo isso? Como ele mandou, ele não pediu não, ele mandou fazer isso. Então, queridos irmãos, temos que fazer isso, pregar salvação, pregar libertações, pregar batismo no Espírito Santo, é como Jesus mandou, é batizar nas águas e assim por diante. Mas vamos lá então, veja, se a sua igreja está ouvindo, fazendo isso, então você está bem. Porque Jesus disse também o seguinte, que a operação do milagre leva a pessoa a ter mais fé para interpretar a Bíblia. Ele disse assim, que quem mais vê milagres e quem mais recebe milagres tem mais espiritualidade para discernir a Bíblia. Mas está na Bíblia, pastor? Tá, está na Bíblia sim. João 4,48 diz assim, se não virdes sinais e milagres, não podereis crer. Aí, né? Então quem mais recebe milagre, quem mais vê milagres, tem disposição para interpretar a Sagrada Escritura. Tem motivo para ir à igreja. Se ele não recebeu, mas ele viu alguém receber esse milagre. Tem motivo, irmão, para ir em vigílias, em cultos de orações, em escolas bíblicas e assim por diante. Por quê? Ele sabe que está servindo um Deus maravilhoso, um Deus de milagres. Mas se você passa anos e anos dentro da sua igreja e a situação continua só palavras bonitas, vai chegando a um ponto que o seu coração começa a esmorecer, né? Vamos ver aqui. A teoria de quem vê mais milagres pode ter mais fé. Olha aí. Quem vê mais milagre pode ter mais fé. Pode ter mais discernimento da palavra de Deus. Isso é real e se sustenta nesse texto. Terceiro. Terceiro não, vamos parar por aqui. Vamos pegar aqui essas gerações. 3 gerações estavam no monte ali. Estavam no monte. Vejam que ali estavam 3 gerações sim. Moisés representava uma, Elias representava outra e os apóstolos representavam a terceira gerações. Apesar de serem homens, criaturas humanas como nós, Deus passou a eles poderes de curar, de libertar, de operar milagres. E Jesus passou para nós esta missão. Foram homens de milagres. E Jesus quer que a igreja hoje seja completa, repleta, melhor dizendo, de homens e mulheres de milagres, né? Levantando essa bandeira do Senhor Jesus Cristo como sendo o único recurso humano na terra para a salvação eterna, para ser conduzidos aos céus e para operar milagres, tirando as almas desse mundo de aflição, meus irmãos. E como ele disse, de graça recebeste, de graça dai, né? Olha, os apóstolos, vejam bem, Jesus operou na vida deles um lance de milagre bem diferente. Veja bem, Jesus viu a necessidade de demonstrar outros milagres de natureza diferente, meus irmãos, para os apóstolos. Vejam, no Velho Testamento você não vê isso. Primeiro transfigurou-se, né? A única transfiguração que houve no Velho Testamento foi o rosto de Moisés brilhar como o sol, né? Então, transfigurou-se, levou consigo para orar Pedro, Tiago e João, e eles deram de cara com esse milagre fantástico. Jesus transfigurando diante deles. Bom,
Agora, quem queria tirar do coração desses apóstolos a certeza de que Jesus era filho de Deus, depois dos apóstolos verem tantos sinais assim em Jesus? Os seus vestidos transformaram-se parecendo uma nuvem branca em volta de Cristo, as vestes dele, e resplandecendo ainda ao extremo, como a neve, tal qual nenhum lavandeiro da terra poderia branquear. Marcos 9:3. Lucas diz: estando eles orando, o rosto do seu Senhor Jesus Cristo ficou como uma luz do sol, como a luz do sol, e suas vestes resplandeceram. Foi o que disse Lucas. Mas pastor, então, e que esse milagre, né? Para que isso? Para que eles passassem a crerem profundamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se houvesse até necessidade de morrerem por Jesus, como eles morreram por Cristo, não negaria, porque não, eu estava servindo um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Eu vi suas vestes ficarem brancas, eu vi seu rosto se transformar como o sol, então eu não vou deixar de servi-lo de jeito nenhum. É o que ele disse: se não virdes sinais e milagres, vocês não poderão crer. Como eles viram, eles creram. Tá? Meus irmãos, vejam bem mais um detalhe para nós encerrar. Sobre o que Moisés e Elias conversavam com Jesus? Sobre a sua morte, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Jesus se submeteu às leis dos homens, irmãos. O castigo da crucificação não foi inventada por Deus, não foi inventada por Jesus, não. Isso foi invenção dos homens, pregar a pessoa na cruz. E Jesus se submeteu a esse suplício, sabe por quê? Por amor a nós, por amor à igreja, por amor à salvação das almas. Foi por isso que Jesus se submeteu a esse suplício, para salvar as almas. E para que almas fossem salvas até nos dias de hoje, Jesus se transfigurou diante dos apóstolos, e os apóstolos fizeram questão de lançar isso na palavra de Deus com a confirmação do Deus eterno, tá? Agora, vamos pegar aqui a espiritualidade dos que estavam no vale, quer dizer, dos pés do monte. Não subiram, mas ficaram ali embaixo. Foram os 9 apóstolos, né? Os 9 discípulos que não subiram ao monte ficaram discutindo religião com os fariseus. Os fariseus, quando viram Jesus subindo para o monte, eles foram atrás. Aí Jesus só chamou 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles ficaram ali no pé do monte, discutindo com os apóstolos. É porque a religião dele é assim. Os apóstolos entraram na discussão. Gente do céu, não oraram, não jejuaram. Os escribas viviam só de discussão, e os apóstolos entraram nessa. Ficaram no vale ali, travar a maior discussão sobre religião com os escribas. Passaram a noite toda, irmãos, discutindo, só discutindo. Agora veja bem, o nível espiritual daqueles que estavam com Jesus lá no monte era um nível espiritual altíssimo. Viram Jesus transformado. E o nível espiritual daqueles que ficaram ali no pé do monte em discussão, veja só que tragédia. A noite toda, ninguém orou, ninguém jejuou, claro, e uma situação das piores que pode existir. Só discussão. Muito bem. Agora, o povo estava sofrendo nessa ocasião. Enquanto muitos brigam sobre a religião, certo povo está doente. Nem todos, mas muitos estão doentes, né? Estão oprimidos, estão suicidando, estão se drogando, estão assaltando, outros sendo assaltados e assim por diante, assim por diante. Veja bem, se eles estivessem
pelo menos orando em outro lugar, desse as costas para os escribas e saísse, fosse entrar em oração, já era alguma coisa importante. Jesus, quando foi descendo, deu de cara com o menino. E um pai desesperado. E os apóstolos de um lado ali, que estavam discutindo, não puderam fazer nada pelo garoto. O pai do garoto pediu aos discípulos para expulsar o demônio do garoto. Mas a noite toda não oraram. O demônio, nem, como diz os mineiros, os goianos, nem se aluiu. Nem deu a mínima. Porque os apóstolos não tinham poder, não receberam poder, ficaram só discutindo. E o pai do garoto ficou ali esperando então Jesus descer do monte. Falou com Jesus, Jesus falou: e o que esse menino tem? Ah, Senhor, ele cai na água, ele cai no fogo, tenta se matar, é uma coisa difícil, Senhor. Pedi para os seus apóstolos expulsar, mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Jesus disse: desde quando isso acontece? Não, desde o seu nascimento, desde a sua geração no ventre da mãe, provavelmente, porque já nasceu assim. Então foi aonde alguns judeus escreveram dizendo que não está na Bíblia, viu? É um assunto paralelo, dizendo que esse menino foi oferecido a Satanás, feito um pacto com o diabo desde o ventre da mãe. Desde o ventre. Então o coitado do nenenzinho já nasceu endemoniadinho. Aí quando começou a andar, começou a correr, aí só se jogava no fogo, na água, se machucavam tudo. Foi esse o depoimento do pai. Muito bem. Agora vejam o seguinte, meus irmãos. O diabo queria matar o garoto de qualquer jeito. Se é que os judeus tinham razão, segundo o pacto, o garoto era dele. Só que a última palavra é de Deus. Deus mandou Jesus. Jesus veio. E Jesus disse para o endemoniado, para o garoto, para o demônio que estava manifestado no garoto: sai dele. O garoto caiu, segundo Marcos, caiu espumando, rolando, em convulsões violentas. Mas a palavra de Jesus teve valor. Você vê a diferença do nível espiritual de quem estava orando e de quem estava discutindo religião. A oração é religião e a discussão também estava em volta de religião. Só que o que tem valor, irmãos, é a oração com Jesus. Agora, discutir sobre o nome de Jesus com A, com B, com S, com T, não funciona. Entendeu? Para expulsar aquele demônio, Jesus observou o seguinte. Ponto 1. Havia discussão no ambiente para expulsar o demônio, não havia espaço, porque não havia espiritualidade nenhuma. Jesus observou que a multidão, em campanha intensa em favor daquele garoto, para que ele fosse liberto. Jesus observou isso. Agora vejam bem, Jesus moveu o coração porque aquele pai desesperado pediu pela segunda vez em lágrimas: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça agora, Senhor. Faça agora. Aumente a minha fé, por favor. Bom, Jesus, quando alguém chora aos pés de Cristo, ele não aguenta, né? Expulsou o demônio. Agora veja bem o último golpe que o demônio deu em cima de Jesus. Deixou o garoto como morto, tentando confundir o Salvador eterno. Aí o povo começaram a falar: ele morreu. Viu? Ele morreu, esse menino. Foi feito um pacto para ele no ventre da mãe, nós já não falamos aqui? Então esse menino é do diabo. O Nazareno foi querer tirar o demônio de uma menina e pronto, matou. O diabo levou a alma do menino junto. E já começaram a fazer aquele tumulto, porque eles só servem para isso, né? A oposição é uma coisa horrível. Aí Jesus Cristo tomou o menino pela mão e disse: levanta-te e anda. Entregou para o pai.
Aí foi aquela explosão de alegria pela salvação física daquele menino. O diabo não teve poder de manter o menino nos seus braços satânicos, tentando matar a criança. Então, meus irmãos, a esperança real é Cristo. A esperança real é Jesus. E eu, como um amigo, eu te aconselho. Se alguém chegar na sua porta, procurando discutir Bíblia, relatar que a oração dele é a melhor, que a sua religião não é lá grandes coisas, mas a dele é perfeita, olha, se afasta disso. Porque isso aí elimina o poder de Deus na sua vida, elimina a crença dos ouvintes na boa religião, na mensagem cristã, nas boas novas, no Evangelho Santo, que a discussão não edifica. Nós acabamos de aprender isto aqui, nesse texto que acabamos de ler, sobre a espiritualidade do monte e a espiritualidade do vale. Quem estava no monte estava na parte mais alta, estava com Cristo. E quem estava no vale, apesar de haver doutores, senhores da lei ali, estavam todos no lamaçal do erro. Na hora que precisou ajudar alguém, este alguém não pôde ser socorrido. Só Jesus. Então, irmãos, vamos descer juntamente com Jesus do monte para ajudar as almas sofridas. Vamos colocar agora na mão de Deus quem estiver com essa fé ligada ao trono celestial. E o nosso Senhor Jesus Cristo, com sua voz eterna e santa, estará expulsando demônios, curando enfermos, libertando oprimidos, salvando almas, solucionando problemas, porque essa é a especialidade do nosso eterno Deus. Esta não, e muitas outras. Feche os seus olhos. Oremos. Eterno e poderoso Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, queremos estar no monte da oração, no monte da vigília, no monte da prudência, no monte glorioso com o Senhor, com humildade, Pai eterno, para quando orarmos sobre os enfermos, sobre os sofredores, o Senhor Jesus Cristo ouvir a nossa petição e conceder-nos a vitória. Esse Pai amargurado agora, que está aguardando a saúde, está aguardando a solução do problema para os seus negócios insolúveis, na sua vida, sua firma só está indo de prejuízo a prejuízos. Nesta hora gloriosa e santa de oração, gloriosa e santa de oração, ordenamos a toda moléstia e males, saia deste lar agora, saia desta firma agora, ó Deus, e a tua bênção eterna sobre os estudantes, nos que irão prestar cursos, os que estão em angústia, meu Deus, para quitar débitos e mais débitos por causa da sua faculdade em aflições. Deus eterno, coloque a tua mão santa e encaminha com tua unção divinal, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso adorado e eterno Salvador. Amém.